na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre o Renascimento. Pois é, cara, Renascimento a gente não vai conseguir esgotar numa aula só. Renascimento é uma matéria que sempre precisa discutir numa série de videoaulas, né? Então, primeiro de tudo, né, vamos deixar claro aí que a ideia de hoje é a gente trabalhar as origens, o porquê que foi possível surgir o Renascimento e por que justamente ali na Península Itálica, né? O que ali tinha de especial que vai garantir surgir o Renascimento e como esse movimento vai se espalhar, quais são os elementos que existiam na Europa que vão permitir que esse movimento se espalhasse e tomasse uma cara própria em cada região onde ele vai se manifestar, né? Então, primeiro, vamos vendo aí o que é o Renascimento. Bom, o Renascimento ele não é simplesmente um movimento artístico, né? Quando a gente fala de Renascimento, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é falar de Leonardo, Michelangelo, Donatello, né? As tartarugas ninja aí, né? E as obras de arte que eles faziam. Mas além de artístico, ele também é científico e ele também é religioso, né? Tanto que as reformas protestantes vão ter a sua expressão aí, né? Então vamos vendo, né? O que é Renascimento? Começa pelo nome, Renascimento, né? De novo, novamente, nascimento, fazer nascer outra vez. Fazer nascer o quê? Vai fazer nascer novamente o pensamento clássico, o pensamento greco-romano, né? Cara, é possível fazer renascer um pensamento, fazer algo acontecer de novo? Cara, não tem como, tá? História não dá marcha ré, história só anda para frente, né? É lógico, tem eventos que aparentemente são cíclicos, que aparentemente se repetem constantemente, sim, mas isso é uma aparência, né? E existe realmente uma revisão de elementos antigos, né? Buscar coisas que existiam antes, né? E recolocar ela na prática. Só que ela nunca vai ser mais a mesma coisa. Ela sempre vai estar readaptada a um modelo novo, a uma estrutura nova, né? Porque o pensamento mudou. E o Renascimento é justamente isso, né? É uma reconstrução de um pensamento, numa formatação nova. Bom, primeiro de tudo, né? Renascimento está localizado em qual período histórico? Existiu uma discussão muito grande aí sobre a qual momento pertenceu o Renascimento. Se ele era um movimento medieval, se ele era um movimento moderno, que raio que é isso? Eu acredito que quem conseguiu matar a charada aí foi o Jean Delumeau, né? O Jean Delumeau ele fala, não, o Renascimento ele é um movimento medieval, né? É óbvio que ele vai ter elementos que caracterizam o pensamento moderno, porque ele está justamente na transição, né? O Renascimento ele tem as suas primeiras manifestações ali durante o século XIV, né? 1300 e alguma coisa, né? E ele vai ter reflexos dele até lá no século XVI, século XVIII, né? Então, ele está entre a Idade Média e a Idade Moderna, mas o Delumeau fala, não, olha, ele é realmente um movimento medieval, né? Mas justamente porque ninguém dorme na Antiguidade, acorda na Idade Média, nem dorme na Idade Média e acorda na Idade Moderna, nos momentos de transição, né, existem elementos que caracterizam os dois extremos, tá? Bom, vamos ver então o que permitiu o surgimento do Renascimento, tá? Uma das coisas você vai encontrar inclusive na própria Idade Média, que é o que? O surgimento da burguesia. Tá, vamos lembrando que a burguesia ela surge ali mais ou menos no século X, século XI, a partir da Revolução Tecnológica do século X, né, a partir do movimento das Cruzadas no século XI, né, onde vai surgir ali um grupo de pessoas que já não cabia mais dentro do feudo, né, a quantidade de servos ficou excessiva e alguns senhores vão permitir com que essas pessoas vão parar fora do feudo, desligados das obrigações de serviço, né, e vão começar a ocupar antigas cidades romanas, entroncamentos de caminhos e vão formar ali os burgos. Bom, quem vivia no burgo era o burguês, e o burguês ele tinha uma vida bastante autônoma, né? Como ele estava desligado das ordens da Idade Média, ele dependia apenas de si,
né? Pô, esse depender apenas de si vai começar a trazer para essa burguesia um pensamento muito mais individualista, né? Afinal de contas, quem me faz sou eu, né? Então, junto com esse pensamento individualista, obviamente esse cara vai começar a buscar, né, ideias que vão agregar ao individualismo, como por exemplo o humanismo, como por exemplo o antropocentrismo. Afinal de contas, o burguês era um cara que se fazia sozinho. Essa ideia da percepção burguesa, né, dessa visão mais individualista, mais humanista, a gente vai conseguir reconhecer bem quando a gente vai olhar para a arquitetura medieval, que a gente consegue dividir ela ali em dois grandes modelos, um mais dominante durante a Alta Idade Média, durante o primeiro momento da Idade Média, o outro na segunda metade, né, na Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, a arquitetura predominante era chamada de arquitetura românica e que vai ter uma duração muito maior ali no sul da Europa, né? Aqui acontece na Baixa Idade Média, na segunda metade, é a arquitetura gótica, né? Que vai ser muito mais presente no norte da Europa. Né? Então vamos vendo, né? Esses dois estilos em determinados momentos vão conviver, você vai encontrar modelos meio que híbridos de um e do outro, né? Mas qual que é o significado delas? A arquitetura românica está baseada no arco romano, né? Um arco semicircular, né? E o que gerava igrejas mais baixas, mais escuras, mais opressivas, né? Que marcava justamente a postura do homem dentro da igreja. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu trabalho isso aí com os meus alunos é falar da Igreja do Santo Sepulcro, né? Que foi construída durante as Cruzadas, olha, já na Baixa Idade Média, né? Foi construída lá em Jerusalém, né? O que tem na Igreja do Santo Sepulcro? Desculpa. Igreja da Natividade, perdão, né? O que tem lá na Igreja da Natividade? Existe um espaço de adoração, né? Que seria o local onde o Cristo teria nascido, né? Onde estava lá a manjedoura. Para você entrar nesse local, existe uma porta muito baixa, né? Que um homem adulto não passa por lá, em arco romano. Como é que a pessoa entra nesse compartimento onde está o local do nascimento de Cristo? Ele tem que se curvar, né? Então ele abaixa a cabeça e passa por baixo dessa porta. O arco romano, que dá essa igreja mais baixa, mais opressiva, busca justamente esse tipo de postura. O homem da Alta Idade Média é um homem que se curva diante do poder de Deus. E no gótico? No gótico você vai encontrar igrejas mais altas, mais alongadas, baseadas no arco gótico. Então as igrejas vão ser mais altas, mais iluminadas, né? Do lado de fora da igreja, para você conseguir olhar para o capitel da igreja, não tinha como ficar parado. Você tinha que voltar os olhos para cima, né? Essa ideia do voltar os olhos para cima, desse espaço iluminado, onde você se voltava para o alto, é justamente esse pensamento burguês, do burguês que reconhece o poder de Deus, mas um homem que encara Deus, que não se curva. A relação dele diante de Deus é direta, é pessoal, né? Não é meramente de submissão. Reconhece-se a superioridade, mas volta-se os olhos para Deus. Vê, quem volta os olhos para Deus sou eu, ser humano, né? Então, a minha vontade é importante, né? A minha ação, né? Usar do meu livre-arbítrio para chegar mais próximo de Deus é importante. Eu estou no centro do papel da minha salvação, né? Vamos dar uma olhada aí no que são igrejas românicas e no que são igrejas góticas para a gente conseguir perceber a diferença. Outro elemento importante que vai aparecer aí deriva das cruzadas, né? Como os turcos otomanos ali estão avançando sobre o território bizantino e vai culminar ali no fim das cruzadas com a tomada de Jerusalém, né? Que vai acontecer inclusive no século XV, durante esse processo aí do Renascimento, né?
Muitos intelectuais bizantinos vão começar a fugir do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. E vão fugir para onde? Vão fugir para o local onde eles poderiam se sentir mais à vontade. Que local que era esse? O que tinha sobrevivido do Império Romano do Ocidente. Eles vão para a Península Itálica, né? Porque lá na Península Itálica tinha a sobrevivência de uma vida urbana, o que no norte, né, onde tiveram as invasões bárbaras que vão formar os primeiros reinos bárbaros, né, foi muito mais rapidamente devastado, onde teve esse processo de ruralização muito mais forte. Então, nesse ambiente urbano mediterrâneo, principalmente na Península Itálica, vai ter uma série de sábios bizantinos que vão se localizar ali e vão trazer consigo todo aquele pensamento que era tradicional da antiguidade clássica, né? Ver o renascimento da antiguidade clássica. Mais do que isso, né? Onde estavam ali as principais relíquias, né? As principais sobrevivências do que era o Império Romano? No sul da Europa, especificamente na Itália. Então, esse ambiente que nunca deixou de ser completamente urbano, onde uma burguesia lá dentro já era algo meio que tradicional, com essa entrada de sábios bizantinos e a relação direta com a arte, com a estética que era típica dos romanos, vai aparecer ali na Itália, né, um movimento chamado de Renascimento. E o que caracteriza principalmente o Renascimento é essa visão humana, essa perspectiva humana, né? Tanto que você vai encontrar em alguns livros que dizem lá os renascentistas inventaram a perspectiva. Mais ou menos, viu? O que eles deram foi uma perspectiva humana. Em Roma você já encontrava perspectivas humanas, né? Na Idade Média o que vai predominar vai ser a perspectiva divina, né? Uma perspectiva que tudo vê, né? A perspectiva humana ela é parcial e ela vai estar voltada nesses olhos voltados para frente que vão marcar uma profundidade. Uma marca muito legal da gente reconhecer isso é a procissão do Cristo morto no sábado de Aleluia, né? Quem é católico aí já deve ter visto esse tipo de cerimônia que acontece ali durante a festa da Páscoa, né? Onde no sábado de Aleluia, no sábado que antecede a Páscoa, quando Cristo está morto, né, tem uma procissão que carrega uma estátua do Cristo morto. Se você já viu uma procissão dessa, você já viu que a estátua, obviamente, um Cristo morto vai estar deitado, né, onde ele é carregado no andor. Deitado hoje, deitado após o Renascimento. Durante a Idade Média, como que era essa procissão do Cristo morto? O Cristo estava morto, mas ele estava em pé. Por quê? É uma perspectiva divina. Deus vê tudo, nada bloqueia os olhos de Deus, né? Então você vai ter uma perspectiva de todos os ângulos. E você, humano, quando você vê um morto sendo carregado, como é que você vê ele? Você vê o topo da cabeça, você vê o lado, você vê a planta do pé, né? Você não vai ver ele por inteiro, né? Ele está deitado. Então é uma perspectiva limitada e é uma perspectiva com profundidade, não é uma perspectiva plana. O que os renascentistas trazem é uma nova perspectiva baseada numa visão antiga. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do seu Tony, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah!